Pastor Gentil, boa noite. Nós estamos comemorando 20 anos da MEIS, trabalho no Vale do Jequitinhonha. Como o senhor tem visto esse trabalho e quanto tempo tem participado deste trabalho? Olá, boa noite. Eu tenho uma convicção de que o Vale do Jequitinhonha já estava na mente e no coração de Jesus quando ele instruiu os discípulos a rogarem ao Pai, a suplicarem ao Pai, pedindo que o Pai enviasse trabalhadores para a seara. E Jesus disse que a razão dessa súplica é que a seara é grande e os trabalhadores, aqui ele chamou de obreiros, são poucos. O Vale de Jequitinhonha estava na mente, e ainda mais que na mente, no coração de Jesus, porque ele já conhecia 2000 anos antes de vir a existir, a carência, a enorme carência física, material, humana e principalmente a carência espiritual do Vale de Jequitinhonha. Deus moveu em algum momento algumas pessoas que faziam algumas incursões eventuais, momentâneas, rápidas no vale, e de 20 anos para cá ele levantou o pastor Levil com até retroativamente uma visão que o nosso pai Gentil Franca teve e da vontade que ele expressou em alguns escritos, alguns manuscritos, de evangelizar e beneficiar em ajuda a esse pessoal do Vale de Jequitinhonha. Ele próprio é egresso daquela mesma região. E quando Deus convoca, quando Deus chama e quando Deus faz isso com o propósito de enviar, Ele mesmo levanta os recursos, Ele mesmo provê os recursos, tanto os recursos materiais, financeiros, quanto principalmente os recursos humanos. Há 20 anos o pastor Levil criou essa instituição, a MEIS, que é um verbo imperativo, né, para amar, e o amor não pode ser descolado da ação. O amor que se prova verdadeiro, ele age, ele interage, ele beneficia pessoas por causa da sua natureza de amor. O amor não pode ser platônico, o amor não pode ser vazio, fútil, inútil. Se alguém ama, vai provar que ama, fazendo alguma coisa em prol da pessoa amada, ou das pessoas alvos desse amor. E o Levil criou a MEIS com esse objetivo. Inicialmente foi ele sozinho, e por algum tempo sozinho ficou nessa ponte BH e Vale de Jequitinhonha, e lá algumas pessoas já levantadas por Deus para admitir, para receber, para recepcionar, e mais recentemente, coisa de 5, 6 anos para cá, Deus tem levantado pessoas e até igrejas aqui para ajudar nessa missão lá. Foi também agregado a esse trabalho beneficente um trabalho que também faz parte do propósito de Deus, da ideia de Deus em beneficiar, em abençoar o Vale de Jequitinhonha, qual seja de ministrar teologicamente as pessoas ali, para elas, ao serem preparadas, tenham condições depois de preparar outros. E aí entrou o seminário gospel, que foi uma dádiva de Deus de 10, 12 anos atrás, e o gospel seminário, sem cobrar um centavo de ninguém em tempo algum, está ministrando aulas teológicas ali para deixar aquelas pessoas, homens e mulheres, preparadas para ministrar a outros, formar outras turmas e expandir esse reino de Deus ali naquela região. É assim que nós temos visto essa obra, é assim que modestamente a gente tem participado dela, e a sensação que a gente tem é de que nós somos uma gota no oceano. Mas como o oceano é feito de gotas, Deus há de permitir que outras venham e associem-se a nós e até superem, suplantem em muito o trabalho que a MEIS vem fazendo para ir acontecer aquilo que todos nós esperamos que aconteça. O Vale de Jequitinhonha, até então conhecido como Vale da Miséria, seja a partir desse momento conhecido como Vale da Bênção. Pastor Gentil, o trabalho das igrejas de Belo Horizonte no Vale do Jequitinhonha deve continuar? Não só deve, mas precisa continuar.
As igrejas têm sido despertadas nos últimos dias pelo espírito de ir. A ordem do Senhor Jesus foi essa: ir, ide. Muitas igrejas ao longo do tempo, não culpando A, B, C, W ou X, mas quase que a maioria das igrejas se aquietou, se acomodou, se enfurnou dentro de sua própria organização estrutural e imaginou-se que o Evangelho se resumiria nisso, em cultuar aos domingos, escola dominical, culto de estudo bíblico na quarta-feira, na semana, e essas atividades que algumas ainda permanecem nelas. Isso faz parte da vida eclesiástica, faz parte. Mas o Senhor Jesus diz para ir. E ir é sair. Sair do quê? Sair, inclusive, da zona de conforto, onde muitos estão e quase todos querem permanecer. Se a igreja não se tocar, vamos dizer isso com a esperança de que isso já aconteceu, que faz parte do passado e que o futuro reserva ações mais ousadas, maiores, melhores. Se a igreja não sair da zona de conforto, se a igreja não desbravar essa barreira que ela mesma criou para si, ela não vai alcançar, ela não vai cumprir o ID de Jesus. Jesus diz: não espere as pessoas vir, vão até elas. E ele não disse nada, ao invés de falar ou ao invés de só falar, Jesus antes fez. Ele mesmo veio, ele foi e mandou que fôssemos, mandou que nós cumpríssemos o ID dele. O ID é uma ordem no imperativo, é para ir, não é para planejar muita coisa, não é para esperar juntar uma grande soma de dinheiro, fortuna, carro zero, caminhões de coisas, não, para ir do jeito que é possível ir. Você consegue ir levando um pacote de alimento? Vá levando um pacote de alimento. Você consegue ir levando uma cesta? Vai e leve uma cesta. Você consegue ir levando uma Bíblia? Vai e leve uma Bíblia. No seu retorno, porque retornos são necessários e haverão, no seu retorno Deus te faz levar mais. Você pode ajuntar pessoas? Não conseguiu? Vá sozinho. Mas é para cumprir a ordem de ir. E o Senhor completa depois aquilo que eventualmente ficar faltando. Como diretor do seminário, qual a sua expectativa nas próximas etapas com as igrejas do Vale do Jequitinhonha? A expectativa, pastor Levi, é sempre a melhor possível. Nós temos aprendido ao longo do tempo que não é sábio estabelecer metas muito altas, depois elas não são alcançadas e traz desânimo. É preferível traçar metas menos ousadas, em número até, e mais possíveis de ser atingidas. Então tem lá hoje 3 turmas, pode ser que nesse ano 2018, e a gente espera que sim, estabeleça-se mais 2 ou 3, mas de um grupo aí de 80 a 100 pessoas que efetivamente venham a aprender. Aprender o básico, não se vai chegar a nenhum nível de excelência, de conhecimento teórico ou teológico, mas aprender o básico da Bíblia. Esse básico é o bastante? É o bastante. Para um início de caminhada, para um início de jornada, para depois essas pessoas repassarem esse aprendizado básico para as pessoas que virão depois. Se investir no material humano do próprio local, no obreiro e na obreira que já é daquela mesma região. A facilidade dela aprender, de assimilar as coisas, vai fazer com que ela capte mais rapidamente e repasse depois isso para as pessoas. O seminário tem esse propósito, talvez não tenha outro, seja esse, quem sabe, o único propósito do seminário: equipar teologicamente, preparar pessoas na sua simplicidade, até aproveitando a sua simplicidade, para depois elas repassarem isso com um ganho até alto para as pessoas que vierem a seguir, cumprindo aí, em parte, nessa parte de estudos, o ID do Senhor Jesus. Agradecemos a entrevista, pastor Gentil, e suas palavras finais. Nós louvamos a Deus e agradecemos muito a Ele por nos considerar dignos de estar sendo parte de uma engrenagem que Ele mesmo criou e Ele mesmo faz funcionar. Pequena parte. Deus não se impressiona com coisas grandes, porque Ele é que é grande, né? Ele é o grandioso Deus
e Ele é que é maior que todas as coisas. Mas esse grande Deus trabalha e se revela nas coisas pequenas. É um pequeno projeto, é uma área grandiosa, tem muitas pessoas e nós louvamos a Deus com gratidão por tão pequenos que somos, ser considerados como dignos por Ele de estar nessa grande engrenagem que é a disseminação e a propagação do Evangelho do Senhor Jesus. Muito gratos a Deus por tudo isso. Amém.